Agradecer a espiritualidade amiga pela oportunidade de conversar e de aprender sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho, sobre a mediunidade, esta porta aberta para o contato com a vida verdadeira, com aquilo que transcende, que nos eleva. Pedimos, Senhor, que nos ajude, nos abençoe, para que possamos transformar a palavra, o aprendizado, em ações práticas do bem, para que possamos estender as nossas mãos no trabalho de renovação, de cura, de auxílio, e que de alguma maneira possamos colaborar contigo no trabalho da regeneração do mundo. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente está falando da direção. Pega uma cadeirinha pra você. Aqui, ó. Tem cadeira aqui, ó. Tem cadeira aqui. Senta aqui, já, aqui no canto. A gente puxa a cadeira. Puxa as cadeiras mais pra cá, gente. Aqui, ó. Se puxar pra cá, dá pra pegar a cadeira lá do salão. Não, fica ali, só. Dá ali, João. Mas aí tem espaço. Então, gente, nós estamos falando do dirigente da reunião mediúnica, e a gente está falando também do fenômeno mediúnico no sentido, da gente diante do mundo aí com a mediunidade. A gente estava até conversando isso aqui antes, com o pessoal aqui no Instagram. Então, o que acontece, gente? Quando a gente pensa no contato com os espíritos, uma das coisas que mais vai aparecer é o diálogo, o objetivo, dos espíritos virem na reunião mediúnica, é que aconteça o quê? Comunicação, A comunicação, deixa eu até abrir aqui, ó. Diálogo com os espíritos, O objetivo é o quê? É o entendimento com os espíritos desencarnados. O objetivo da mediunidade é comunicação, Por isso que muita gente fala que os animais não possuem mediunidade, porque a capacidade comunicativa do animal ela é limitada, Então não tem como um animal passar uma mensagem pra gente. O máximo que ele vai fazer é te lamber, Se for um cachorro, Ou então ele vai te afofar se ele for um gato, ele vai te esfregar, não sei, Então o animal ele não vai conseguir se comunicar de uma maneira efetiva, ele não vai conseguir escrever, ele não vai conseguir contar o que ele está sentindo, Então os animais nesse sentido não possuem mediunidade, apesar de possuírem percepção, Mas no caso do ser humano, o grande fator de crescimento que nós temos, um dos fatores evolutivos que é determinante para a gente, é o quê? É a troca de experiência. E essa troca de experiência se dá através da linguagem. Então nós temos vários tipos de linguagem. Tem a linguagem não verbal, e tem a linguagem verbal, tem a linguagem escrita. Então, quando nós temos duas inteligências dispostas a se comunicarem, nós vamos ter um fenômeno comunicativo. Vai ter uma intenção de comunicação daquele ser. E os espíritos que vêm na reunião, eles têm aquilo que o pessoal chama de intenção comunicativa. Ou seja, o objetivo deles é ser percebido. Vão lembrar que por isso que diferencia a reunião mediúnica de uma reunião anímica, Porque quando nós estamos aqui na sala de reunião mediúnica, os espíritos que vêm aqui, eles querem ser percebidos pela gente, Principalmente os espíritos que vão ser atendidos. A gente pode pensar, por exemplo, que os espíritos que estão na estrutura do trabalho, eles não estão muito interessados em se comunicar. Então, por um fenômeno anímico, eu posso perceber o espírito. Por exemplo, nós estamos aqui, e vai ter a reunião daqui uma hora, vamos imaginar. O que acontece? Existe todo um grupo de espíritos que está aqui arrumando, trabalhando, limpando, vendo como é que nós estamos, fazendo anotação. Esses espíritos, eles não vão se comunicar com a gente. Mas, às vezes eu sou um médio vidente e eu percebo eles passando. Então, e eles estão passando, e eu estou percebendo. Isso não é um fenômeno mediúnico. Quando começa o trabalho, vai ter aquele envolvimento mediúnico, os espíritos vão começar a se aproximar, eles vão ter o quê? Um intuito de se comunicar com a gente. Se forem espíritos equilibrados, eles vão trazer mensagens instrutivas, eles vão trazer mensagens de conforto, eles vão nos ajudar. Se forem espíritos desequilibrados, o que eles vão fazer? Eles vão trazer as demandas de intimidade que eles carregam. Ou raiva, ou ressentimento, ou medo, ou dor, ou amargura, ou tristeza. Eles vão trazer isso e eles vão expressar aquilo que eles são. Então, o médium, o que ele vai fazer? O médium ele vai ser uma, entre parênteses, ferramenta de expressão para aquele espírito colocar a demanda dele. Olha, eu estou com raiva. Olha, eu estou com medo. Olha, eu não aceito mais. Olha, Então, aquele espírito ele vai se expressar. E, como ele está se expressando através do médium, nós precisamos de alguém para receber essa
essa informação, né? E o que acontece? Na época do Kardec, o processo era bem mais simples, porque apesar dos espíritos envolverem os médios, a maioria das comunicações era escrita. Então, quando o Kardec perguntava alguma coisa para o espírito, o médium ia lá e escrevia a resposta, o Kardec lia, era um trem muito mais lento e truncado, né? Apesar disso não facilitar o processo, isso meio que quebrava a energia do espírito, porque ele não conseguia, né? Ele tinha que parar, sintonizar e escrever. Se o espírito não desse conta de escrever, não tinha comunicação, né? Era muito comum o médium falar, olha, fulano de tal está muito agressivo aqui. Nós não conseguimos conter ele, não. Às vezes o mentor falava isso, né? Então, por quê? Porque ele não dava conta de se comunicar, ele não dava conta de parar, ir lá, pegar o papel, a pena lá e fazer o médium escrever. Olha, estou com muita raiva do Messier Foucault, porque o Messier Foucault roubou a minha fazenda lá na Champs-Élysées, no número 322. Não vai, né? Ele tá lá quem torceu o pescoço do cara, né? O que aconteceu? Então a figura do dirigente nessa reunião era muito mais de uma pessoa para organizar o trabalho, para depois, lá quando acabava a reunião, aí sentava o Kardec na escrivaninha dele, pegava aquele tanto de texto escrito e começava a ler, né? Aí, né? E aí o que aconteceu? Quando a mediunidade começou a avançar para a questão da mediunidade de psicofonia, né? Que é a mediunidade que o médium fala, né? Que o espírito fala através do médium, né? O pessoal chama de incorporação, a dinâmica do trabalho mediúnico modificou. Por quê? Porque ao invés do dirigente ser aquela pessoa que sentava na mesa para analisar daqui uma semana, né? Depois que ele tomava o chá das 5, né? O que acontecia? O espírito vinha com uma demanda imediata e ele precisava de uma resposta imediata. Seja para poder acalmá-lo, seja para poder contê-lo, seja para poder consolar, né? Dependendo do caso, né? Tem espíritos que chegam na reunião extremamente agressivos. Então você tem que segurar a onda dele. Tem espíritos que chegam na reunião extremamente sofridos, então você vai ter que consolar. Tem espíritos que chegam na reunião que estão perdidos. O que você vai trazer para ele? Informação. Então mudou um pouquinho essa questão, né? E aqui é interessante que ele coloca aqui uma coisa que eu gosto muito, que ele fala aqui, ó, doutrinador, dialogador ou médium esclarecedor, ele divide, né? Antigamente tinha a palavra doutrinador, né? Que vinha de doutrinar, né? De levar uma doutrina, né? Então, assim, o dirigente era visto como uma pessoa que ia converter aquele espírito mal para que ele se torne bom. Então, eu vou te massacrar de conhecimento que eu tenho aqui, de informação, entendeu? E vou te convencer na base aqui da minha doutrina, vou te doutrinar, porque aí vou mudar o seu pensamento. Doutor da lei. É o doutor da lei, né? Doutrinador é o doutor da lei. Tipo assim, eu te convenci porque eu sei mais que você. Vamos debater aqui, ó, no capítulo tal, no versículo tal, né? O doutrinador, nós temos, para você, é muito parecido, né? Você falou doutor da lei, é muito parecido com aquele movimento de conversão, né? Que algumas religiões têm com a gente. Que o cara fica lá te macetando para te convencer, tem que aceitar, tem que fazer, tem que aceitar. É aquilo ali. Esse termo, né? Apesar disso funcionar para alguns espíritos, isso não funciona para todos. Tá? Porque, assim, uma coisa que o Kardec falava pra gente, que os espíritos falam também, é o seguinte: o que controla o espírito? Evolução. O espírito, ele é dominado pela evolução e pela autoridade moral. Se não tiver autoridade moral e tiver evolução, você controla o espírito. O espírito é mais... A vontade do espírito mais evoluído se faz sobre a vontade do espírito menos evoluído. Né? O que também, mas aí o que chegou também? O pessoal esquece que evolução não é ser bom. Nós temos uma visão, vamos dizer assim, simplória, né? E muitas vezes até fantasiosa de que ser evoluído é ser bom. Não, a evolução não é apenas ser bom. O bem está no topo da evolução, com certeza, né? Por isso que a gente confunde muito o fato de espíritos que não têm boa moral subjugarem outras pessoas. Exatamente. Por que um espírito inferior domina o outro? Por que o Gregório dominava lá 5 milhões de entidades lá na cidade estranha lá? Porque ele era bom? Não, porque ele era mais inteligente, mais sagaz e mais poderoso. E aquilo era um fator de evolução. Você concorda que o Gregório é mais evoluído que um espírito recém-saído lá do homem de Neandertal? Sim. Né? Do que um espírito simples, um companheiro que desencarnou lá na Espanha, lá, que era um cara que só sabia bater nos outros, brigar e dar paulada na cabeça dos outros. Então a evolução, se o bem é o ápice, não quer dizer que todo espírito evoluído é sinônimo de ser bom, tá? Então é aquela coisa, o dirigente da reunião, se ele tiver um nível evolutivo maior do que aquele espírito que está manifestando, ele controla ele.
Mas às vezes aquele espírito que chega na reunião, ele é mais evoluído que o dirigente, né? Eu sempre falo a questão da escala lá, que foi uma coisa que o Lucas me ensinou para entender isso, né? O que ele falava? Fala assim, ó, evolução funciona o seguinte, lembra lá, o Emmanuel fala das duas asas, como é que funciona isso? Imagina duas réguas, né? Então você imagina que no nível de evolução nós temos dois lados, o amor e o conhecimento, né? Então nós temos uma escala, de 1 a 100, né? Você tem 15 de amor, ele tem 1, mas ele tem 50 de conhecimento, e você tem 4. Então você tem 15 de amor, você tem mais amor que ele tem. Você tem 15. Mas você tem 4 de conhecimento. Quanto que dá? 19. Ele tem 1 de amor, mas tem 50 de conhecimento. Ele tem 51. Então o nível evolutivo geral dele é maior que o seu. Se você desafiar uma entidade dessa, ela te mastiga. Ah, mas os espíritos de luz não protegem? Protegem. Mas quando que eles protegem a gente? Quando nós mandamos o nosso padrão de quê? De humildade. No dia que eu vou e desafio uma entidade desequilibrada dentro do ambiente que é dela, naquilo que ela domina, eu estou me colocando em sintonia para ser agredido por ela também. Lembra lá quando lá no mesmo livro Libertação é ótimo para a gente entender isso, quem quiser ler o livro Libertação. Tem que ler isso tudo, né? Eles chegam lá para conversar com o Gregório, né? Alguém duvida que o mentor que estava com o André Luiz, o Gúbio, era mais poderoso que o Gregório? O Gúbio é um espírito iluminadíssimo, né? Tinha lá a Matilde, que era a mãe do Gregório, né? Então o Gúbio podia fazer o que quisesse ali. O que o Gúbio fala para o André Luiz? Aqui é o reino do Gregório, que manda ele. Então, ó, nós estamos aqui não é para estabelecer desordem, não vim aqui brigar com ele, vim aqui salvar ele, diferente, né? Então o que acontece? Lá dentro, eles obedecem o que o Gregório manda. Claro que dentro de um, né? Eles não vão fazer dentro ali de uma margem de manobra, né? Claro, mas que o Gregório não sabe, né? Então o que acontece? Na reunião mediúnica, manifestou um espírito, né? E aí eu começo, que eu vou te prender, que eu vou fazer isso com você, que eu vou te obrigar, que eu vou fazer. Se for um espírito humilde ou simplório, funciona. Aí eu que sou o dirigente da reunião saio todo. Eu sou cago, eu peço, né? Antigamente eu tal de pedir corrente para os espíritos, enjaular os espíritos, né? O dirigente fala, você vai ficar acorrentado, já vi isso muitas vezes, né? Não aqui, graças a Deus, né? Mas eu já vi. E o espírito ficava se sentia acorrentado, porque na mente, lembra, a mente é tudo, né? Então a mente poderosa imprime na outra o que ela quiser. Se eu falo assim, você está acorrentado, o cara se vê acorrentado. Lembra lá da loba, lá, da mulher, né? Você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba. Por quê? Ela era culpada e o espírito é uma força mental, uma autoridade sobre ela, apesar de ser um espírito das trevas. Ela virou uma loba lá no plano espiritual, né? Licantropia. Então, se o espírito é inferior, é uma coisa. Mas se chega um espírito aí que não é inferior, ele reverte, né? Eu contei, o João conhece a história. Uma vez eu estava lá na União Espírita Mineira, não esqueço isso. Aí eu estava lá na reunião do seu Arthur já deve ter desencarnado, seu português, né, lá da União, amigo do Chico e tal. E ele estava contando pra gente que ele estava treinando o filho dele para ser dirigente. E a reunião mediúnica acontecia no meio da reunião pública, aqueles negócios mais antigos, não sei, 1989, 90, mais ou menos. Sabe? E aí um dia, ele estava lá na reunião, né? E a gente estava lá, aquela coisa toda, eu ia lá assistir, era adolescente. E aí tá lá o rapaz, lá, o filho dele, lá, que devia ter uns 20, 25 anos, lá, né? Ele treinando o menino para conversar com os espíritos. E o menino tá lá, que eu te prendo, que eu te faço, que eu te aconteço, que você cala a boca, que não sei isso, você vai ficar quieto, você tá amarrado, né? E aí um dia, na reunião, o espírito virou para ele e falou assim, que eu tô amarrado? Você não sabe o que você tá falando, o que tá amarrado é você. O cara caiu no chão duro. Por quê? Porque ele mexeu com uma entidade, né? Que estava acima dele, ele não sabia. E ele estava mandando o espírito ficar quieto. Entendeu? Ou seja, ele assumiu para ele disputar com o espírito. A espiritualidade é de fora. Mas claro que aquilo ali, depois o seu Arthur assumiu a reunião, o espírito foi, né? Mas aí o mentor manifestou através da senhora, ela falou com ele, faz isso aí não, meu filho. Se você pede corrente para os outros, você pede para amarrar os outros, vão pedir para amarrar você. Você vai chegar no plano espiritual, alguém vai te amarrar. Quem lembra de Jesus, meu filho, né? Não esqueça ele falando, ó, quem ferga a espada é ferida. Né? Ou seja, ele entrou na onda de sintonia da entidade. Enquanto estavam espíritos mais, né, inferiorizados, beleza. No dia que chegou um lá que, né, tinha uma boca maior que a dele, mastigou. Né? E isso é muito importante para a gente poder entender uma coisa. Na reunião mediúnica, o dirigente da reunião, a pessoa que conversa com os espíritos, ele é apenas um instrumento da espiritualidade.
Então, quando o espírito começa a falar demais, começa a desafiar a pessoa, o que a gente faz? Conversa com a espiritualidade ali. Vamos ver o que os nossos amigos de luz acham. Resolve com eles lá. Vai lá resolver com Jesus, né? Jesus deixar, né? A gente tem que baixar a nossa bola. Porque quando a gente baixa a bola, aí nós saímos da onda de influência. Porque aí ele vai bater de frente com outros que são igual a ele lá no plano espiritual. E aí não vai ter refresco. Né? Então, assim, muitas vezes a gente cai nessas armadilhas, né? É o famoso chutar macumba. Não é? Ah, que eu chuto a macumba. Vai lá, chuta. Né? Se você for um cara muito equilibrado espiritualmente, dotado de uma elevação, de um grau de amor muito grande, você pode até sentar em cima dela, pode até comer, não vai dar nada. Né? Mas dificilmente uma pessoa equilibrada faria isso. Porque né? Porque ele, olha só, quem tem o poder de verdade, gente, não usa. Né? Porque ele sabendo, né? Ele sendo equilibrado, ele vai respeitar o limite do outro. Né? Mas aí eu vou lá na rua, tem uma macumba lá, sei lá o que for lá, o ritual da outra religião, né? Eu vou lá e chuto. Chutar, gente, não é só meter o pé, não, tá? Chutar e desrespeitar de várias maneiras. Né? Então, se eu tô lá, eu tô indo lá para desrespeitar aquele, é como se eu estivesse convidando ele para me responder. Gente, você criou sintonia. Né? Então, assim, ou você é um espírito muito iluminado, que você é muito seguro do que você está fazendo, né? Que, né? Não faria, né? Por causa disso não faria, né? Ou então você está indo lá provocar uma reação. Você não sabe de onde que veio aquela energia. É com a pessoa, né? Por mais honesto que eu seja, eu não vou lá no Morro do Papagaio, lá, subir lá no morro, lá, chegar lá na boca do traficante e falar assim, eu vou encher a mão nessa cara aí, ô vagabundo. O que eu tô pedindo? Pra tomar um tiro na cara. Eu desencarno e falar, você veio porque você quis, meu filho, suicida. Não precisa me proteger. Eu protegi sim, ele nunca ia na sua casa. Ele ia passar 1000 vezes do seu lado, nem ia te enxergar. Mas você foi lá desafiar o cara, aí você tomou, entendeu? Uai, gente, né? Muitos de nós achamos que proteção espiritual é como assim, eu faço o que eu quiser, os espíritos resolvem, né? Eu pulo sem paraquedas e eles me seguram, né? Isso é tão assim, isso está tão introjetado na gente, que lá na época de Jesus, uma das tentações do Cristo foi essa, né? Pula aqui do pináculo do templo, aqui está escrito os anjos vão te segurar. Né? Tipo assim, né? Vai segurar mesmo, Jesus. Os anjos do céu vai descer, pô, vem cá, Jesus, você pulou aqui, deixa eu te segurar, né? A gente fugir da causa e efeito, né? Isso aí é outra história. Né? Mas quando a gente fala da reunião mediúnica, né, o que a gente tem que pensar? O dirigente também é um médium. Muitas vezes, né, um médium intuitivo. Tá? Por quê? Porque é possível que o dirigente da reunião seja um médium ostensivo? É possível, mas o médium tem que ter muito controle. Se for um médium que se vincula com os espíritos sem controle, ele vai ter um trabalho. Imagina, eu estou conversando com o espírito, opa, nossa, não vai rolar. Né? Ou eu estou aqui, eu começo a desdobrar, falo, nossa, Lucas, vamos ali naquela luz lá, que doido esse negócio aí, né? Ou então você já, gente, né? Às vezes você tá na reunião mediúnica e passa uns trem diferentes na reunião, nossa, que doido, que legal, que é isso, que curioso, né? Eu sou assim, né? Então imagina você tá lá conversando com a pessoa lá no meio daquele sentimento ali, aí passa, nossa, o espírito de luz passou ali, o que é isso, meu Deus, vem cá, entendeu? Você perdeu, né? Então é melhor, tá? É melhor que seja um médium intuitivo, seja uma pessoa que tem uma intuição, que todo mundo tem, né? Que é a mediunidade que todos nós temos, né? E que seja uma pessoa que tenha mais o pé no chão, para ela poder fazer um filtro do que está acontecendo ali, né? À distância, tá? Então, assim, é possível um médium ostensivo dirigir a reunião? É possível, mas a pessoa tem que estar ali bem, não é o ideal, né? Às vezes não tem, às vezes falta, às vezes não tem, não vai ter reunião, aí às vezes a pessoa, né? E normalmente, né, o Hermínio Miranda que gostava, ele falava assim que era interessante se o médium tivesse evidência e audiência. Para ele poder ver os negócios do plano espiritual, né? Que poder confirmar, peraí, tá certo, que a pessoa tá o espírito tá assim, né? Porque ajuda, né? O espírito chega lá todo estrupiado, às vezes você não sabe se é um homem ou uma mulher, porque às vezes o médium não te dá essa dica, né? Às vezes lá no meio da comunicação você tá chamando o espírito, meu irmão, é ela. Porque o médium tá tão envolvido com aquela energia que ele não consegue, né? Passar. Né? Então, se o dirigente tiver evidência, opa, uma moça, né? Ele vai pegar ali, pelo menos, né? Mas, assim, isso não é fundamental também não, tá, gente? Isso aí é, né, uma ideia. Então, o que acontece? Qual que é a função do dirigente, do dialogador, né? Vou usar o termo dialogador, porque ele vai conversar. Eu gosto da palavra evangelizador, né? Que você vai aplicar evangelho, né? E não é evangelho doutrinado, tá? Porque muita gente acha que ser evangelizador é repetir texto do evangelho para o espírito, né?
O Espírito chega e você começa. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Ah, mas isso não tem contexto nenhum com a fala do Espírito. O Espírito está falando que ele tá procurando a namorada dele. Eu não estou me sentindo consolado. Entendeu? Não adianta você recitar. Mas aí o que acontece? Quando você está sintonizado com a espiritualidade, o evangelho vem dentro. Né? É aquela frase famosa do Francisco de Assis: prega o evangelho em toda parte, se preciso use palavras. É ação. Né? E aí vem o espírito desequilibrado. Né? Imagina, os espíritos vão se manifestar na reunião. Né? Normalmente é um espírito que está perdido, que está preso numa ideia fixa. Às vezes aquele espírito ali está remoendo aquele negócio, ele tem 100 anos. Tem 100 anos que ele só pensa, entendeu? Em torcer o pescoço da Verônica. A Verônica é outro objetivo da existência dele. Por quê? Porque lá na Idade Média, lá no castelo de Carnaval, lá na Holanda, feudal, né? A Verônica empurrou ele lá no precipício. Ah, mas foi lá no passado, mas ele está preso naquilo. Nós não ficamos cobrando os outros que eles fizeram com a gente quando a gente era criança, né? Não é muito comum um casal cobrar, porque lá no dia da lua de mel, aquele dia lá, eu te pedi lá um biscoito, você não me deu, você virou pro lado e dormiu. Não te esqueço, não. Aquilo lá nunca perdoei. Você não fala isso, gente. Gente, é verdade. Imagina alguém que te matou, alguém que te roubou, alguém que te enganou, alguém que roubou a pessoa que você amava, né? Na sua cabeça, né, gente? Né? Alguém que foi o culpado por você ter perdido todos os seus sonhos. Tem uma coisa que o Marcelo já falou uma vez, que realmente tudo é ponto de vista, porque eu posso muito bem achar que você fez alguma coisa, mas eu não sei o que passou por trás. Exatamente. Muita gente faz o mal para os outros não por ação, mas por omissão. Sim. Né? Às vezes a gente não impede o mal e ele acontece. Então, assim, mas para aquele ser que está vivendo aquilo, que ele é doloroso, que é a história dele. Né? Aquilo ali para ele aconteceu porque a mente do espírito desencarnado muitas vezes ela está cristalizada. O que isso quer dizer? Ela está parada no tempo. Para você passou 500 anos, para ele foi ontem. Para ele foi agora. Ele entrou aqui na porta, ele saiu lá do precipício, ele entrou aqui, ó. Marcelo, mas para a espiritualidade a gente precisa disso, por exemplo. Esses espíritos precisam dessas ajuda? Não, eu falo dessas frustrações, dessas coisas que cristalizaram eles para evoluir. Não, mas ele escolhe, né? O sofrimento é opcional, né? A dor faz parte, o sofrimento não. Que é uma coisa que os espíritos falam muito pra gente, né? Jesus sentiu dor. É o que te incomoda, leva a sua atenção para aquilo. Exatamente. Então aquilo vai ser um ponto de aprendizado. Sim. Mas aí existe o caminho, você pode aprender com a dor, ou você pode manter a dor. Quando você aprende com a dor, você deixa a dor para trás e fica com a experiência. Quando você não aprende com a dor, você mantém a dor e fica revivendo ela inúmeras vezes, que é o sofrimento. Né? Por isso que eu gosto muito de lembrar de Jesus. Jesus sentiu dor. Né? Ser crucificado não deve ser uma experiência muito legal. Né? Mas Jesus não se prendeu na dor. Tanto é que a primeira aparição que ele faz lá para os discípulos, ele nem menciona a morte dele. Ele estava tão desconectado daquilo que ele era capaz de falar, semana que vem eu vou lá morrer. E passou o fenômeno, né? Apareceu, e aí, gente, beleza? Tô aqui, tô vivo, né? Eu amo você. Fazer a partir de agora. Exatamente, ele não estava preso na dor. Nossa. Ou seja, Jesus não sofria. Os espíritos superiores aprendem a lidar com a dor sem sofrimento. O espírito inferior que vem na reunião, ele está amarrado na dor dele. E quando você desrespeita a dor dele, você está desrespeitando o que ele é. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar ele da vibração da dor que ele está sentindo. Como é que você faz isso? Tem os mecanismos, né? Qual que é o mecanismo para tirar alguém da dor? Afeto. Por isso que o que mais aparece na reunião mediúnica é o quê? São as mães. Né? Mas às vezes, em alguns casos, o problema do espírito é a mãe. Entendeu? Então não vai ser a mãe que vai resgatar o espírito, porque a mãe dele é o problema. A mãe, né? Que traumatizou o bichinho. Uai, o Gregório, a mãe dele é um espírito iluminado. O problema do Gregório é a mãe que obrigou ele a ser padre. Aí ele foi lá pra igreja, lá, virou papa lá, e isso, né? Aprontou todas lá dentro, lá. Né? Ele virou um espírito das trevas por causa da mãe. Não por causa da mãe, né, gente? Vocês entenderam. Né? A mãe queria que ele fosse bondoso, amoroso. Né? Vou colocar ele na igreja, aquele lá na igreja vai ser né? Ele vai gostar de Jesus, né? Mas só que fazer isso, o que ela fez? Ela separou ele da moça que ele gostava, casou a menina com outro cara lá, né? Porque ela era muito rica, muito poderosa, né? Tocou ele dentro da igreja, ele entrou na igreja, mas entrou daquele jeito, amargurado, ressentido, carregando aquela dor dele. E tudo que ele fez dentro da igreja foi permeado pelo quê? Pela vibração da dor, da perda afetiva que ele teve.
Ele foi um péssimo padre, um péssimo bispo, um péssimo papa. Foi para o plano espiritual, se tornou uma entidade, ficou 500 anos amargurada nas trevas, fomentando ódio. Por quê? Por causa de uma situação que para nós é bobagem, né? Ah, mas quer dizer então que porque ele foi rejeitado pelo amorzinho, ele virou... Ele caiu por causa daquilo. Ah, quer dizer que se ele tivesse casado, né? Porque para ele, assim, se ele tivesse casado com a Margarida lá, que é o amor dele lá, ele seria bom. Talvez ele não ia ser tão mal, né? Mas ele já tinha uma índole dominadora, agressiva, guerreira. Ele não ia ser papa se ele fosse um general, um duque lá, um cara poderoso lá, entendeu? Mas quando a mãe dele entrou na história e o obrigou a casar, o escândalo que há de vir, ela se tornou instrumento do escândalo. Vocês entenderam como é que é essa dinâmica? Então, quando esse espírito se manifesta na reunião mediúnica, né, ele está chegando, trazendo todas essas histórias. Aí ele senta aqui, ó, né? Quando ele senta na reunião mediúnica, o que acontece? Ele olha para as pessoas, com certeza alguém do grupo ali tem alguma afinidade com ele. Ou seja, no mundo espiritual, né? Às vezes são os espíritos de luz que trazem, né? Ou algum dos médiuns. Fala assim, nossa, né? Quantas vezes, né, João? O espírito chega, não te conheço, né? O espírito chega, por quê? Às vezes aquele espírito que todo mundo acha que é ruim, ele tem um vínculo positivo com alguém da reunião, né? Torci o pescoço de todo mundo, mas você eu gostava. Matei todo mundo, mas você eu poupei, né? Eu detestava todo mundo, mas você era minha noiva, você era minha mãe, você era minha filha, então você eu gosto. E aí de quem mexa com você, porque aí eu vou lá e quebro ele. Tem espírito que é assim. A gente acha até graça e é engraçado, mas olha só, esse é a tábua de salvação do espírito. Por causa desse sentimento que ele tem por alguém, é que nós vamos puxar ele. Gancho, né? É o gancho, né? O Gregório foi salvo por causa da Margarida. Ele amava a Margarida. Ele amava tanto a Margarida que queria que ela suicidasse, né? Ele queria que ela suicidasse para ele. Qual que era o plano do Gregório? Ele ia fazer ela suicidar. Aí ele ia lá no umbral e ia tirar ela da região de sofrimento do suicídio. Seria o herói. Ele ia ser, e aí ele ia levar ela lá pro reino dele lá. Ei, felicidade, hein? Né? Ele queria matar ela para salvar, né? Olha o raciocínio torto do cara, né? Então assim, esse espírito manifesta na reunião e aí o dirigente vai conversar com ele, né? Então o que o dirigente vai fazer? Ele vai começar a disputar com o espírito de conhecimento, né? Eu lembro aqui da reunião mediúnica que o espírito manifestou, que eu sempre conto isso. O dirigente da reunião, é o Vieira, o dirigente começou a falar de evangelho, o espírito ficou para ele e falou assim: o que você está falando? Eu ouvi da boca de Jesus. Eu ouvi o original falando e não me comoveu. Aí o que acontece? Eu vou disputar evangelho com um cara desse? Não, eu vou puxar para o outro lado, né? Eu vou falar de afeto, eu vou tratar ele bem. Muitas entidades, às vezes muito defensivas, só de você tratar ela bem, de você a respeitar, você já quebra a índole delas, né? Porque são espíritos tão armados. Eles já vêm aqui prontos para poder, né? Eles já acham que estão sendo arrastados aqui à força. Eles já acham que estão sendo desrespeitados, porque eles estão sendo constrangidos a estar aqui em alguns casos, né? Então ele já vem todo armado. Ou então ele acha que ele está vendo porque ele quis, né? Ele acha que ele está vendo porque ele quis. Ele é poderoso, né? Então eu vim porque eu quis. Não sabe o que ele está sendo lá, né? Vai, meu filho, vai lá brigar. É isso mesmo. Eles estão te... Vai lá que eles vão te dar o que você merece. Ele vai lá, né? E aí o que acontece? A gente tem que ter esse tato com o espírito, né? De ajudá-lo dentro do que a gente pode. Não quer dizer concordar com ele, é diferente. Não precisa concordar com o que o espírito está falando, né? Mas não precisa também bater de frente. A famosa história lá, ó, o cara chega na reunião, né? Aí o cara vai falar de Jesus para ele, mas o cara foi morto na Inquisição. A família dele, os filhos dele foi queimado com o cara segurando a cruz, falando que era em nome de Jesus. Aí eu chego aqui e falo, Jesus te recebe. O cara vai. Como assim? Ele não sabe discernir que ele não está mais na Inquisição. Jesus, para ele, é sinônimo de quê? De morte. Para mim, é sinônimo de amor, de luz, né? Por quê? Porque a minha experiência com Jesus, a nossa experiência com Jesus é outra. Mas imagina, alguém que foi torturado, que viu a família dele sendo estuprada, que perdeu tudo que tinha, né? E tudo que ele... A única coisa, quando ele abriu o olho lá no meio das pancadas, ele olhava e via uma cruz de todo tamanho lá, o cara segurando e falava, em nome disso aqui que nós estamos fazendo isso. Em nome disso aqui que eu estou cortando os dedos do seu filho. Entendeu? O cara está traumatizado. Então a gente tem que saber lidar com aquilo, né? Então assim, o dirigente, ele tem esse papel. Então o que ele vai fazer? Primeira coisa, tem que ter amor.
né, que está falando aqui no texto aqui. Precisa de amor. Né? Amor quer dizer ser doce? Não, amor é você ter um pouco de empatia. Imaginar que aquele ser não é tão mal. Né? Não estou na luta do bem contra o mal. Eu estou aqui para resgatar um ser que está amargurado, doente, nervoso, igual um bicho ferido. Né? Você imagina lá, você acha lá um cachorrinho na rua lá que o carro passou em cima da perna dele. Tá lá com a perna estilhaçada lá, gritando de dor lá. Você chega perto lá, ele rosa e tenta te morder. Por que ele tá tentando te morder? Porque ele tá passando um processo de dor. Né? Aí você vai pegar um porrete e vai ameaçar de bater nele porque ele tá nervoso? Não, aí você vai... Acalmar. Você vai acalmá-lo. Chegar com cuidado. Exatamente. Com respeito. E às vezes, e outra coisa também, né? A questão do dirigente da reunião. Os casos que aparecem nas reuniões, às vezes não vão se resolver ali, não. Às vezes, 1 hora de conversa, 30 minutos, né? É muita arrogância da nossa parte achar que em 30 minutos de conversa você muda a mente da pessoa. Resolve Né? a história da vida dela. Alguém faz isso com a gente? Quantas sessões de terapia para poder... Não, imagina, né? seria o melhor psicólogo, psicanalista do mundo. Você senta lá, bate 5 minutos de conversa. Não, mudei, agora eu te entendo. Deixei de ser preconceituoso, agora eu amo a natureza. Puf, 5 minutos de conversa. Nem os Speed Luz faz isso, né? Por quê? Porque é um processo. Então aquilo ali, às vezes, é o primeiro. Às vezes ele vem aqui, aí ele volta, ele vai pensar 10 anos lá, aí depois ele volta, às vezes se desencarnou, você encontra com ele no plano espiritual. Entendeu? A espiritualidade, elas não tem a pressa que nós temos. Né? E aí entra outras questões. Por exemplo, às vezes aquele espírito que está vindo ali, né, também às vezes ele muda. Por quê? Porque tem todo o processo ali, é a ponta do iceberg. Ele está sendo trabalhado ali tem 50 anos. Às vezes você estava lá no plano espiritual e a espírita vai, não, você vai reencarnar e vai ser o médio daquele espírito na reunião. Né? Você vai reencarnar, você vai passar pela infância, vai crescer, vai estar na reunião, aí nós vamos levar ele lá. Beleza, parte do nosso plano. Você vai lá reencarnar para poder terminar o trabalho. Enquanto eles estão fazendo todo um processo. Aí fala, nossa, mudou muito rápido. Você não sabe, você não tem o contexto. Às vezes ali era o fechamento da história. Tem muitas vezes que é o fechamento, né? Aí você pensa o seguinte, né? Aquele espírito lá, que era a minha mãe lá, né? Que eu tô lá trabalhando com ela lá para poder ajudar ela a sair lá das trevas. Ela tem 200 anos. Aí eu vou reencarnar, porque aí, no dia que eu chegar na reunião mediúnica, ela vai ser resgatada. Aí no dia eu falo assim, saiu da coisa, eu vou na reunião hoje não. Vou ver o episódio novo do Naruto aqui, porque é muito mais legal. Imagina. Ficou. Perdeu. Aí você vai pro plano espiritual e fala assim, mas por que deu errado aquele dia lá, você lembra? Ah, meu Deus do céu. Né? Um dia o espírito apareceu para mim, quando eu estava no começo da mediunidade, lá quando o Francisco de Assis lá em cima, não esqueço isso. Eu fui na reunião mediúnica. Estava na reunião mediúnica, e aí um dia eu faltei, eu nem lembro porque que eu faltei, não sei se foi que eu ia no cinema, não estava com vontade, um trem assim, bem fútil. Mas hoje eu não vou, não quero, estou cansado. O espírito foi lá na minha casa, virou para mim e falou assim, você poderia ter me ajudado e você não foi. Né? Eu sei que depois eu fiquei sabendo que os espíritos deixaram ele lá, né? Porque, né? Me dá daqui a cutucada, né? Eu fiquei pensando, gente, eu penso nisso até hoje. Você podia ter me ajudado e naquele dia você não foi. Pra quê? Aí eu sei que eu fiz pressa pra ele uns 6 meses. Até eu ter certeza que ele tinha sido ajudado. Nossa, eu lembrava desse espírito todo dia. Eu ficava pensando nele, chamando. Falei, Lucas, como é que o fulano tá? Ele tá melhor, né? Mas olha só, é claro, né, mas claro que isso fica como uma lição, né, gente? Claro que a espiritualidade tem outros recursos, mas você perdeu a oportunidade. Às vezes aquilo ali é a oportunidade de você reconciliar com alguém. Deixar o Marcelo passar por isso, ele contar isso pra gente. Às vezes é o momento de reconciliar com uma determinada entidade que te detesta. Um reencontro, né? Às vezes é mais pra você. Exatamente. Né? Então, assim, a gente prestar atenção nisso é muito importante. Né? E outra coisa, o dirigente não é a única pessoa que está conversando com os espíritos. Vamos lembrar que a nossa mente está funcionando o tempo todo. Então, quando eu estou na reunião e o espírito está conversando, está lá o dirigente lá conversando com o espírito, eu estou pensando, o dirigente falando bobagem. Nossa senhora, se fosse eu falava isso. Nossa senhora, o dirigente é muito tapado, ele não percebeu que o espírito está passando a perna nele. Né? Então eu estou lá, né, percebendo isso tudo, estou lá caladinho, só depondo contra. Né? Isso que eu estou fazendo... Eu estou jogando isso na corrente da reunião. E a corrente da reunião está indo, no último momento, para quem? O espírito. E à medida que o espírito está ali, o que está acontecendo? Ele está absorvendo aquilo. Então, a minha desconfiança com o dirigente, o que ela faz? Ela influencia o espírito a retrucar. Ou então, né, às vezes o espírito não tem essa sutileza
O que acontece? Muitas vezes eu já vi o espírito, por exemplo, na reunião, né? Isso eu dando comunicação, e o espírito fala assim que não aguentava o barulho, porque todo mundo estava falando com ele ao mesmo tempo. Ele estava lá conversando com o dirigente, aí tinha um rezando, outro pedindo para ele perdoar, outro falando que esse espírito é muito chato, outro falando que a reunião tinha que acabar logo, porque né, que o dirigente está passando da hora, tinha que mandar esse espírito embora, e o espírito estava escutando tudo. Nossa. Porque ele estava escutando o que as pessoas estavam pensando dele. Ele Né? veio aberto Ele e veio- recebeu mais do que precisava. Então, Marcelo, se for pensar, o dirigente também é médium, negócio foi intuitivo, e todos os médios também são dirigentes, indiretamente. Sim, eles estão colaborando. Né? Então, por isso que fala assim, o que a gente deve fazer nesses momentos? A gente deve torcer. Pro bem, né? Né? Fala assim, não, vence ele. Não, né? Pensa, é igual quando a gente está aqui fazendo irradiação aqui, ó. Né? Então o espírito está lá passando de um perrengue. Vamos lembrar de uma coisa boa? Nossa, estou lembrando aquele dia que eu peguei meu filho pela primeira vez no colo. Estou lembrando daquele dia que eu visitei um jardim florido. Né? Isso, você vai estar colocando uma vibração. Fazer uma prece. Né? E vão deixar, né, a coisa fluir. E aquilo ali, ó, né? Ou então, às vezes, por exemplo, pode acontecer também, às vezes você tem uma mediunidade mais ostensiva, você pode ajudar o dirigente. Quantas vezes isso acontece na reunião, né, João? O João participa, né? Às vezes o João tá lá conversando com o espírito lá, alguma coisa, que o João que é o dirigente. Nossa, doce, né, João? Aí, às vezes, por exemplo, o espírito tá lá falando, aí vem alguém do lado e fala assim, ó, fala pra ele isso. Dá essa dica. O médium pode virar e falar assim, ó, posso falar? Pode, né? Ou às vezes outro espírito se manifesta para conversar com aquela entidade, através de outro médium, né? O Mas médium faz uma irradiação, aplica um passe à distância. pode fazer um monte de coisas, né? Mas aí o que acontece? Nesses momentos, por exemplo, tá lá imagina, o João tá conversando com o espírito ali, através aqui da Verônica. Aí eu percebo alguma coisa. Ou então tem um espírito querendo falar. Aí eu peço autorização. João, tem um companheiro aqui, né? Posso falar? Ou o espírito começa a falar mesmo e pede, né? Quem que vai fazer a análise de até onde deve falar, até onde? É o dirigente. Aí o dirigente, na hora que ele perceber que a situação foi, ele retoma, né? Ou então ele interrompe, né? Ou então ele só pega aquele conceito. Isso aí é uma coisa que o dirigente tem que fazer também. Porque o responsável pelo trabalho ali é o dirigente. Os outros ali estão como auxiliares do trabalho. Eles estão ali para auxiliar, para ajudar. Né? Eu lembro que uma vez eu reconheci que o espírito que estava manifestando era um que tinha aparecido na semana anterior. E o dirigente ainda não tinha percebido. Aí eu falei assim, aquele da semana passada. Isso ajuda. Aí na hora o dirigente foi e falou assim, irmão, que bom que você veio de novo. Exatamente, né? Às vezes isso ajuda, né? O que não pode é o dirigente, o outro médico querer dirigir no lugar do, né? Porque tem gente que ele tá antagonizando o dirigente e ele quer tomar a direção da reunião da pessoa, né? Então a pessoa, você fazer lá uma interrupção de 2, 3 minutos é uma coisa. Você tomar a reunião para você, isso aí já é sinal também de que você está desequilibrado, né? Porque a espiritualidade sabe o que está acontecendo. Eles têm os recursos, né? Deu um toque, beleza, né? Porque tem médico que tem médico que eles são tão ansiosos que eles querem dirigir a reunião no lugar do dirigente. Então, quando ele está dando passividade, ele está dirigindo a reunião. Faz, mas não, gente, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na reunião, né? Hoje eu estou aqui no papel de dirigente aqui do estudo, beleza? Quando eu estou na reunião mediúnica, eu não sou o dirigente da reunião mediúnica. Eu posso até dar o palpite, mas eu tento ficar caladinho. Porque não sou eu não vou ficar, né? O máximo que pode acontecer, às vezes, uma comunicação, o espírito dá um toque, uma coisa assim. Mas não falar assim, ó, começa, termina, né? Tá errado, tá certo, não vou criticar. Gente, isso aí a gente não tá pra isso. Virar e falar, ó, você falou tudo errado durante a reunião. Né? Nunca fiz isso. Já viu fazer isso alguma vez, João? Chegar no final da reunião e falar, ô, fulano, você falou tudo errado aí, se fosse eu falaria. Não pode. Você desrespeito com a pessoa. E quem disse que a sua opinião está certa? Às vezes minha opinião está errada. Às vezes eu estou aqui mentalizando que uma entidade desequilibrada a reunião inteira. Sintonizou com ela, né? Eu estou sintonizado com esse espírito, que não vai com a sua cara. Né? Então, na hora que termina a reunião, eu vou abrir a boca e vou falar quanto daquela energia está em mim ainda. Então, o que eu faço? No momento adequado, no espaço, se for possível e preciso, aí o médium vai lá e dá a opinião dele. Mas aí também a gente tem que ter esse processo de separar. Né? Então é até um fator de confiança. Olha, fulano está dirigindo a reunião, confie nele. Quer dizer que eu concordo com tudo? Não, mas quer dizer que eu tô aqui, ó, tamo junto. Se você errar, nós erramos junto. Né? Se você acertar,
né, nós acertamos junto. Esse conceito, né, é muito importante, né? Por que a gente está falando isso? Porque normalmente quem não tem mediunidade mais ostensiva, né, pode se tornar um bom dirigente de reunião. Se ele tiver carinho, se ele tiver interesse de conversar, se ele tiver, né, fraternidade, se ele tiver uma capacidade de empatia muito grande. Gente, um dirigente que não tem empatia não dá certo. Sabe por quê? Porque ele não vai sentir a dor do outro, ele vai mecanizar o processo, ele vai ficar preocupado com a quantidade de comunicação que teve no dia, gente. Pode ter uma só. Lembra? Os espíritos estão tudo aqui. Se um manifesta, tem 50 aqui do lado de fora, aqui, ó. Né? Então, assim, são coisas que a gente tem que... A função do dirigente, né, do dialogador, do evangelizador, ela é muito importante. É a função que Jesus fazia, né? Jesus é um dialogador, né? Ele chega lá, qual que é o seu nome, meu filho? É legião, porque nós somos muitos, né? Jesus estava lá batendo papo com o Espírito, né? Em nenhum momento Jesus... Vocês vão notar que, apesar de toda a falação de Jesus contra os demônios, né? Que o pessoal fala, né? A oportunidade lá que tem Jesus conversando diretamente com o Espírito lá, em nenhum momento ele agride o Espírito. Né? O legião lá, que é um monte de entidade, né? O Espírito fala, eu quero ir lá para os porcos. E Jesus vai, né? Jesus não vai para o inferno, né? Vai queimar. Jesus não fala isso para o Espírito, não. Né? Ele acolhe, fala assim, como é que é seu nome? Tem uma coisa mais acolhedora do que você perguntar qual que é seu nome? Você quebrou ali, o Espírito estava lá... Porque você imagina, né? Olha só a situação. O rapaz estava lá, obsidiado com uma legião de entidades encarnadas, um monte de espírito vingativo, né? E aí esses espíritos lá fazendo tudo que pode né, com o corpo do rapaz, machucando o rapaz, né? Dominando o corpo dele. E vem Jesus. Quando Jesus aproxima, o que os espíritos estavam influenciando o rapaz pensaram? Esse cara vai arrebentar com a gente. Né? Eles viram a luz de Jesus, né? É o bem, nós somos o mal, né? Jesus aproxima do cara, o que Jesus fala? Qual que é o seu nome? Jesus sai da onda da agressividade, do eu estou aqui para te destruir porque eu sou poderoso, né? Jesus podia falar, você some, meu filho, né? Quem manda nesse planeta aqui sou eu, né? Azar seu. Então Jesus, o que Jesus faz? Ele sai daquela onda de poder, né? Que nem ele colocou, né? Ele se aproxima da pessoa e ele chama pelo nome. Qual é o teu nome? Tipo assim, quem é você? Qual que é a sua história? Claro que Jesus sabia, né, gente? Mas ele faz isso, ele não faz isso por ele faz isso por aqueles que estavam ali, que também eram seres necessitados e sofridos. Eles estavam ali atrelados numa onda de dor, tanto o rapaz que estava lá sendo mediunizado, lá, o Guedareno, lá em Gadaga, lá, né? Quanto os espíritos. Né? E ele tem e a conversa dele é toda simbólica. Jesus fala, deixa eu entrar na vaga de porco. Por quê? Porque porco para os judeus era imundície. Né? E aí os porcos pulam no mar, né? O que é pular no mar, gente? É renascer. Os espíritos pediram para Jesus para reencarnar. Jesus deixou. Aí na hora que foi escrever o texto, ele colocou de um jeito floreado lá e tal, né? Mas na verdade o que aconteceu? Eles falaram assim, eu quero renascer. Jesus falou, pode, entra na água de novo. Entra na água e renascer. Por isso que os porcos pulam dentro da água. Né? Não é que os porquinhos lá, os presuntinhos, tudo correndo, e pulando dentro da água, gente. Aquilo ali, né? Isso é uma figura né? Quem entendia, né? Os entendedores entendiam. Né? Então os espíritos não entram dentro do porco. Primeiro que o espírito não entra no porco nem da gente, não, mas do porco. Coitado do porco, né? Fica lá mediunizado, lá os porcos. Né? É um simbolismo. Por que não entrou no cabrito, então? Né? Entrou nos peixes, então já estava dentro d'água, né? Não, tem que ser no porco. Né? Porque o porco tinha uma representação. Né? Então, assim, o que Jesus fala? O que eles pedem? Eles pedem uma nova oportunidade. Deixa a gente renascer. Entrar na água. Batismo, renascer, voltar a viver, recomeçar, nova vida. E Jesus, o que ele faz? Vai lá. Jesus dá uma nova oportunidade reencarnatória para aqueles espíritos. Eles podem reencarnar. E vamos começar de novo essa história aí. Às vezes ali na região mesmo, para eles encontrar com um rapaz depois ali, quem sabe, resolver ali os problemas ali. Talvez com um filho, com um neto, com um vizinho. Vocês estão entendendo como é? E Jesus, e o que Jesus faz? Jesus, ele é o exemplo do dialogador. Né? Porque ele fala com amor, ele fala com firmeza, ele não desrespeita o interlocutor dele em momento nenhum. Mesmo o interlocutor sendo um demônio, né? Demônio, né? Né? Se bem que demônio para os gregos é inteligência, né? Os daimons, né? Né? Ou seja, é um espírito ali se manifestando. Um ser que está se manifestando, tem a sua história. Ser inteligente. Né? Que merece o quê? O nosso respeito, porque a gente não conhece a história dele. Por isso que Jesus fala assim, para você julgar alguém, você tem que conhecer. Se você não conhece, não julgue.
Porque eu não sei o que trouxe a pessoa até aqui. Eu não sei o que fez cada um de vocês estar sentado aqui hoje. O nosso conhecimento uns dos outros aqui é superficial, né? Então, se alguém falar um defeito muito grande aí de um de vocês para mim, eu vou ter que guardar. Por quê? Porque eu não sei qual é a causa daquilo, qual é a história. E se eu soubesse na vida de alguém, a encarnação inteira, eu sei o que ele trouxe do passado. Eu tenho olhos de perceber essa realidade. Então, o dirigente ele tem que ser uma pessoa muito equilibrada, né? Lá no livro Os Mensageiros, o André Luiz conversa com alguns dirigentes, né? Lá no início, lá nos capítulos 13, 14, quem quiser ler lá, né? E tem essa situação, ele está conversando com os dirigentes lá, e os caras falando que o problema deles é o quê? Arrogância, né? Vaidade, né? Tem um lá até que ele vai para o plano espiritual depois que ele morre, né? Os espíritos ficam pedindo calma para ele, paciência, né? Ele falou que teve que aguentar décadas no mundo espiritual, os espíritos falam, não, mas por que você não larga a matéria? Se você já morreu, por que você não deixa o mundo, né? Toda aquele... A frase feita que ele usava para os espíritos, os discursos decorados que ele jogava para os espíritos, ele chegou lá no plano espiritual, os espíritos falavam para ele, por que você permanece preso na carne se você desencarnou, meu irmão? Né? Por que tanto ressentimento? Você não se liberta disso, vai para os planos de luz, falar para o cara, porque o cara falava isso e não vivia. E falava sem amor, né? Falava, exatamente, né? E não é nem questão de não viver, gente, porque né, é difícil viver 100%, mas ele nem queria viver. Não tinha nem o esforço, né? Lembra lá o esforço, né? Tô querendo, não tá dando errado, não consigo não, mas eu tô querendo. Isso já imunizaria ele da influência espiritual, né? Mas é isso. Ninguém quer me falar mais alguma coisa, gente, sobre questão do dirigente? Semana que vem tem mais aqui, nós vamos falar aqui do esclarecimento dos espíritos pelo diálogo. Nós vamos entrar mais nessa questão do dialogador lá, do dirigente da reunião. É até bom falar isso, porque muita gente confunde o papel de dirigente e de dialogador, tá? Tem reuniões que isso é separado. O dirigente pode ser aquela pessoa que organiza a reunião, né? Que vê quem está faltando, que organiza, você senta aqui, você senta ali, dá os recados, esse é um dirigente. Mas nem não quer dizer que ele é a pessoa que conversa com os espíritos. Normalmente, na maioria dos lugares, junta as duas coisas, tá? Mas é separado, né? Pode ter mais de um dialogador? Pode. É até bom que tenha. Porque se tiver duas manifestações simultâneas... Não só para isso, até para poder revezar, né? É bom, por exemplo, na reunião que a gente participa, nós temos mais de um. Então, um dia um dirige, outro dia outro. E isso dá para a espiritualidade uma, vamos dizer assim, uma oportunidade muito grande. Porque, às vezes, aquele dirigente, às vezes, você é mais sentimento. Às vezes, ela é mais prática. Aí vem um espírito que se manifesta, que necessita de sentimento. Eles vão trazer no dia que se dirige. Tem um espírito que precisa... se você ficar melando demais com aquele espírito, ele vai te engolir. Então nós temos que ver uma pessoa mais prática, mais... Ali, tem características de... Quando você tem mais pessoas, quando você tem mais pessoas conversando, é como se você tem mais médiums. Né? Então você tem lá uma reunião lá que tem 2 médiums. Né? Tem um médico que ele é todo meloso, tudo isso. Aí você precisa de conversar com um espírito que tudo dele é inteligência. Não vai rolar. Né? Mesma coisa o dirigente. É bom que tenha mais de um. Né? E quanto a essa questão de comunicação, né? Eu sou da opinião, né? Que é a opinião aí da maioria, que não é adequado ter mais de uma comunicação na reunião ao mesmo tempo. Proibido? Não é proibido. Proibido é uma palavra assim, né? Mas o que acontece? Um dos objetivos das comunicações acontecer é que o grupo aprenda com aquela comunicação. Né? Então eu estou focalizando minha atenção no que está acontecendo ali. Pode acontecer de ter uma manifestação simultânea? Pode, né? Mas é uma coisa esporádica que vai ser tratada com muito amor, muito carinho, mas que se a gente for analisar bem a estrutura da coisa no plano espiritual, não precisa. Mas é proibido? Não é proibido. Tanto é que tem casa espírita que faz 5, 6, 10 manifestações, eu já vi. Né? A reunião mediúnica, onde tinha 20 pessoas, 10 médios dando passividade e 10 pessoas conversando. Tudo ao mesmo tempo. Né? Funcionava dentro deles. Mas assim, algumas coisas se perdem. Não dá para você prestar atenção no que está acontecendo com o outro. Né? Então, talvez faltou um socorro necessário na comunicação. Então às vezes fica ali. Eu falo para vocês, eu sou extremamente dispersivo. Então se muita gente falar comigo ao mesmo tempo, eu fico perdidinho. Mas perdidinho mesmo. Se eu tô conversando com você aqui e chega alguém, eu fico assim, porque eu fico assim, nossa, eu vou destratar o outro se não responder ele, mas eu tenho que escutar ela ainda. Aí eu já perdi toda a atenção. Aí a minha mente começa a procurar uma forma de eu agradar os dois ao mesmo tempo, de eu escutar os dois, de não deixar um perceber que o outro está sendo, né?
Que pior coisa do mundo, né? Pelo menos pra mim, tá, gente? Eu tô aqui conversando e chega outro, aí fica parecendo ou que eu, tipo assim, você não presta, eu vou dar atenção pra você, ou você tá falando comigo, eu tô dando atenção pra você. Aí eu fico doidinho. Então imagina se é uma reunião mediúnica. Imagina com 10 pessoas falando, eu surto, entendeu? Mas isso é meu, né, gente? Não quer dizer que isso é todo mundo. Né? Eu teria extrema dificuldade, né? Porque, né, assim, tá? Não quer dizer que tá certo, não, quer dizer que sou eu, né? Mas é isso, né? Então vamos lá, né, gente? Na próxima reunião nós vamos continuar aqui falando isso, uma coisa que eu queria ver, né? Vi um passarinho me falou aqui. Como é que vai ser semana que vem para vocês? Eleição, né? Eu vou trabalhar. Vou trabalhar na eleição, cara. E aí? Tem eleição, domingo. Né? Gente, eu nunca sei de nada quando é feriado. Então, assim, porque assim, a gente sabe que o pessoal vai sair na rua, aquela coisa Eu toda. acho perigoso, eu acho que nós deveríamos nos resguardar e eu já vou de manhã, porque eu não gosto de voltar tarde. Beleza, deixa eu só fechar aqui, fazer a prece aqui, a gente... É porque isso aqui, né, se não tivesse tudo, eu aviso pro pessoal do Instagram. Então, pessoal, vamos terminar aqui, né? Agradecer a Jesus pela oportunidade, pelo entendimento. Agradecer, Senhor, pela mediunidade, que é o contato, que é a luz, que é a paz. Ajuda-nos, Mestre, dá-nos entendimento, dá-nos amor. Permite que estejamos contigo hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, só fechar aqui. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.